Bom, pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Quem foi entrando agora aí nos últimos minutos. Então, nós demos aí uns 5 minutos de tolerância para quem ainda estava entrando e tal. Então, dado esse tempo extra aí, vamos iniciar o nosso treinamento, tá? Então, primeiramente, eu sou o Guilherme Lima, eu trabalho aqui na área comercial da MS. Vou acompanhar o treinamento junto com vocês, mas quem vai ser efetivamente o instrutor é o meu colega Jax, que está aí na reunião também. Então, alguns alinhamentos que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Primeiramente, eu vou apresentar uma parte inicial aqui do treinamento, né? Falando um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o portfólio de produtos da MS. Em seguida, eu passo a palavra para o Jax, que é a pessoa que vai efetivamente conduzir aí o treinamento. Com relação ao cronograma, né, o curso ele está dividido em duas partes. Nessa primeira, nós vamos falar um pouco mais sobre os equipamentos, sobre os analisadores, né, todos os modelos, as diferenças, as semelhanças entre cada modelo dentro dessa linha de produto. E à tarde, o foco vai se voltar para o software de descarga e análise de dados, que é o Power Manager Desktop, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham nessa primeira parte ou na parte da tarde a respeito do software, eu peço que vocês vão colocando as dúvidas aqui no chat da reunião, tá? Então, enquanto o Jacques apresenta, eu vou estar acompanhando as mensagens ali no chat, as dúvidas e tudo mais, e eu vou respondendo as demandas por ali, certo? Jacques, por gentileza, tá? Pode trocar a tela aí para mim, para a gente iniciar, por favor? Certo, obrigado. Então, gente, a IMS, né? Primeiro, né, dando um passinho atrás, né? Por que que a gente incluiu isso aqui no treinamento? Nesse evento em específico, tá? Diferente de outros que nós realizamos no passado, a gente tem aqui várias pessoas que não são clientes da IMS ou que ainda não utilizaram algum produto da IMS. Então, a gente resolveu incluir essa parte mais institucional para que vocês conheçam a empresa e para que vocês saibam que, além de analisadores de qualidade de energia, a gente tem outros produtos que também podem atender aí as necessidades de vocês, tá? Multimedidores, controladores, a gente vai explorar um pouquinho isso mais para frente, tá? Então, só para não tomar muito tempo também, né? Falar um pouquinho da IMS, então, nós somos uma empresa com mais de 40 anos de existência. Felizmente, ao longo dessa trajetória, a gente conseguiu se consolidar no mercado como um provedor de soluções para análise, gerenciamento e controle do uso de energia elétrica. Tá? Então, a gente está sediado aqui no Sul, em Porto Alegre. Uh, Aqui nesse slide, né, a gente traz alguns números em relação a esses 43, 44 anos já de existência. Então, a gente já tem fornecimentos, né, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado latino. Tá? Então, diria que aí nos últimos 10, 15 anos a gente iniciou esse processo de expansão para o mercado latino e tem trazido um resultado interessante. A gente já tem clientes hoje no Uruguai, México, Peru, Colômbia, Argentina. Então, tem trazido um resultado interessante, né? E tanto no mercado nacional quanto no mercado latino, né? A gente já tem mais de 15 mil clientes atendidos, mais de 100 mil produtos comercializados. A parte de atendimento às distribuidoras de energia também é um ponto forte aqui da MS, né? Então, além do segmento corporativo, entre aspas, né? Indústria, varejo, segmento hospitalar, enfim, né? A gente tem um, um, uma equipe comercial voltada exclusivamente ao atendimento às distribuidoras de energia, justamente com a nossa linha de analisadores de qualidade de energia. Ou seja, a concessionária, ela muitas vezes vai usar para esse tipo de medição de qualidade de energia equipamentos IMS também. Então, é relativamente frequente a gente se deparar com casos onde a gente tem algum tipo de contestação junto ao fornecimento da distribuidora, né? Então, a gente acaba tendo essa, entre aspas, vantagem pelo fato de estar usando o mesmo equipamento que a distribuidora usa para as medições dela, né? Então, é um ponto também interessante. Nesse slide, agora, a gente tenta trazer um pouquinho as dores
né, o motivo pelo qual os clientes procuram o EMS e de que forma que a gente pode ajudar eles dentro de cada um desses problemas. Então, o primeiro ponto, talvez mais comum, são as multas por ultrapassagem de demanda, por excesso de reativo. Então, para esses pontos, a gente tem nossa linha de controladores de demanda e de fator de potência, que são equipamentos que automatizam esse processo de controle. No caso do fator de potência, né, a gente vai gerenciar o banco, as células capacitivas que a gente instala lá para correção do reativo. E no caso de demanda, um controlador que gerencia cargas, que, de acordo com a necessidade, desliga cargas para reduzir a potência do sistema e evitar uma ultrapassagem junto ao que foi contratado lá com a distribuidora de energia. O segundo ponto são dúvidas no enquadramento tarifário de forma geral, né? O meu enquadramento hoje ele é adequado, é vantajoso, ou o quão vantajoso é eu fazer uma migração do mercado cativo para o mercado livre de energia, claro, se eu for passível, né, dessa mudança. Então, para esses pontos, para esse tipo de avaliação, a gente tem o nosso sistema de gestão de energia. Essa ferramenta permite que, de forma muito rápida e muito prática, a gente consiga criar esses cenários e fazer esse tipo de avaliação. O terceiro ponto diz respeito a rateio de energia, alocação de custos com energia e recuperação de créditos de ICMS. Então, para esses pontos, a gente também tem a plataforma de gerenciamento que permite que a gente consiga também fazer de forma muito rápida e prática essas aplicações, né? Então, por exemplo, fazer o rateio de energia lá de um condomínio, de um shopping center, ou até mesmo dentro do segmento industrial, né? Fazer o rateio por setor, por linha de produto, por centro de custo, né? Então, tudo isso é possível fazer com o uso dessa solução IMS. E aí, um ponto importante, né? A plataforma talvez seja o principal ponto, né, dessa solução, mas, claro, eu preciso também pensar no hardware, né? Qual equipamento eu vou usar? Um multimedidor, um gateway, até mesmo um analisador, que é o assunto aqui da nossa reunião, mas que é importante dizer nesse momento é que a AMS tem capacidade de fornecer toda essa solução. Hardware mais software ou plataforma. O quarto ponto diz respeito ao próprio processo de gestão de energia, né? Então, ainda é muito comum a gente se deparar com clientes que fazem já um gerenciamento do uso de energia elétrica, mas de um processo totalmente manual, né? O eletricista lá da manutenção que fica responsável por uma vez por mês ir até a frente de cada medidor, anotar o valor de quilowatt-hora, jogar isso numa planilha. Então, é um processo que é muito suscetível à falha, né? Falha humana, enfim. Para esse ponto, então, o sistema também ele vem com uma ferramenta que automatiza todo esse processo, tanto de coleta dos dados quanto de análise das informações. Além disso, né, a gente consegue também criar e definir alarmes lá para que eu consiga sinalizar a área de manutenção, sinalizar o gestor de que eu tenho alguma normalidade acontecendo, né? Seja uma ultrapassagem de demanda, seja um baixo fator de potência, seja um alarme de uma grandeza elétrica geral, tipo nível de tensão, nível de corrente. Então, a ferramenta, né, a plataforma, oferece todos esses recursos. E o último item fala sobre eficiência energética, de forma geral, né? Tanto no contexto de certificação, ISO, LEED, quanto, que eu citei no item anterior, a definição, criação dos alarmes do sistema, né? Então, eu não preciso necessariamente estar olhando para a plataforma para poder identificar alguma normalidade ou ser sinalizado de alguma coisa. Eu posso estabelecer esses alertas e deixar o sistema trabalhando para mim. E aí, quando eu receber um e-mail, quando eu receber uma mensagem no Telegram dizendo que está ocorrendo um alarme, aí sim eu vou lá para a plataforma para olhar e entender o que de fato aconteceu. Então, a gente consegue tornar muito mais ágil, né, essa questão da intervenção em cima desse problema que aconteceu, né? Então, eu não vou necessariamente ter que esperar lá vir a multa na conta de energia para poder aí sim atuar. Eu consigo me antecipar nesse ponto.
Aqui a gente fala um pouquinho sobre os produtos, né? Então, como eu citei ali no início da reunião, né? A IMS tem hoje um portfólio de produtos aí para aplicações diferentes. Então, temos os analisadores, que o Jax vai aprofundar muito hoje aí, vai apresentar todos os modelos, né? As características de cada um deles. Só que além dos analisadores, a gente tem também outras famílias de produtos, como a gente fala aqui. Então, eu tenho lá a família de multimedidores, que são os equipamentos que eu vou usar principalmente para aquela questão de rateio, uma medição pontual, uma medição básica, né? Tipo, eu quero ter um equipamento ali para monitorar tensão, corrente, energia, fator de potência. Então, eu posso usar um multimedidor para fazer isso. Ele pode trabalhar lá isoladamente, né, mostrando informação no visor. Eu posso integrar ele a um software de supervisão, né, um software de supervisão de terceiro, inclusive. Posso integrar a plataforma de gerenciamento da IMS. Então, a gente, com isso, né, abre aí algumas possibilidades. Dentro dessa família de multimedidores, a gente tem uns 5, 6 modelos diferentes, tá? Com características técnicas distintas. Então, por exemplo, eu tenho medidor para porta de painel, para fundo de painel, tenho medidor com memória, sem memória, medidor com medição direta, medidor com medição via TC externo. Então, a gente tem algumas possibilidades aí dentro dessa família, tá? A outra linha, outra família de produtos são os nossos controladores. Eu também, né, antecipei ali que uma breve descrição sobre eles. Então, são controladores de demanda e controladores de fator de potência. Aqui a gente também tem alguns modelos dentro dessa família, tá? Então, eu tenho um controlador monofásico, tenho um controlador trifásico, tenho um controlador que se conecta ao medidor da distribuidora para obter o sincronismo ali da medição, né? A gente, entre aspas, espelha a medição da concessionária, né? E a partir desse espelhamento que o controlador atua. Então, tem aí também algumas possibilidades. Gateways e acessórios são os produtos que a gente usa obrigatoriamente quando a gente vai implantar um sistema de gerenciamento, né? Então, quando eu falo sistema, eu me refiro a um hardware, seja um multimedidor, seja um analisador, seja um controlador, e a plataforma. E no meio do caminho, eu preciso ter um dispositivo que vai fazer essa ponte, né? Que vai pegar a informação do equipamento e transmitir isso lá para a minha plataforma. Então, quem faz isso são os gateways e os acessórios. Aqui dentro a gente também tem uma série de opções, né? Então, por exemplo, eu tenho um gateway que transmite informação para a plataforma via internet, via Wi-Fi, via 3G, via 4G. Então, a ideia, né, é que a gente tenha essa ampla gama de produtos para conseguir montar uma solução que se molde ali à necessidade de cada cliente. E, por fim, a nossa linha de softwares. Então, um deles a gente vai falar aqui no treinamento, né, que é o software desktop, software que eu instalo no meu computador para extrair os dados de medição dos equipamentos, para analisar isso. Mas a gente tem também aplicativo Android, a gente tem a própria plataforma de gerenciamento, né, que é uma plataforma na nuvem. Então, de qualquer computador, qualquer smartphone, eu consigo acessar isso, visualizar os dados de medição dos meus equipamentos, consigo ter recursos para analisar aquilo, né, via gráfico, via relatório, via simulação de conta, via rateio. Então, né, também são várias opções aqui dentro dessa linha de softwares. Bom, e agora sim, né? Visto aí, né, a linha de produtos, falado um pouco sobre a empresa, a gente vai entrar efetivamente no treinamento dos analisadores, tá? Então agora eu passo a palavra para o meu colega Jax, que vai ser o nosso instrutor hoje, e reforçando, tá? Eu vi que algumas pessoas entraram enquanto eu falava. Qualquer dúvida que vocês tenham aí ao longo do nosso curso hoje, encaminhe as perguntas ali pelo chat da conversa, tá? Eu vou ficar olhando isso, apoiando o Jax aí nas respostas, as mensagens que vocês mandarem por ali, certo? Muito obrigado pela atenção aí e um bom treinamento a todos. Valeu, obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Conforme o Guilherme já tinha me apresentado, então, né, sou o Jax, trabalho aqui na parte do suporte técnico e vou estar conduzindo o treinamento aí ao longo do dia com vocês. As considerações iniciais, então, né, tudo que eu estou comentando aqui, né, todos os equipamentos têm, as informações têm um manual com as informações bem completas, né?
Então, tem detalhes, por exemplo, dos analisadores, como é que ele calcula os VTCDs, como é que é pela norma Prodist os harmônicos. Então, lá tem tudo explicado, cada item, como é que é feita a análise pelo equipamento, né? Falando então um pouco das aplicações específicas dos analisadores, né? O que a gente pode analisar com eles. Então, monitoramento da qualidade da energia elétrica de forma geral, né? Então, todos os analisadores eles vão te medir e registrar em memória, né? Todas as grandezas, potência, corrente, fator de potência, harmônicos, né? E dependendo do modelo do equipamento, Sagswell, né? Os VTCDs. Então, de forma geral, são feitos para análise da qualidade de energia, né? A avaliação do perfil de carga. Então, muitos clientes utilizam equipamentos para verificar lá como é que está o perfil da carga de determinada indústria, já vai te dar informação lá quanto é que é a tua demanda para ver se precisa de repente de redicionamento de transformador, né? Análise de desligamentos, então os equipamentos todos vão fazer detecções das faltas de energia, né? Então ele já é programado para quando falta energia e o equipamento se desliga, no momento que estabelece a energia novamente, ele vai continuar registrando em memória e vai te indicar lá na medição, depois que tu baixar no software, quais foram as faltas de energia e o tempo da duração dessa falta de energia. Avaliação do conteúdo harmônico de tensão e corrente na rede, então ele os equipamentos fazem análise da distorção harmônica total, né, a THD, e por ordem harmônica. Então, eles medem do modelo mais básico até a 40ª ordem e outros modelos até a 50ª ordem. Dimensionamento de banco de capacitor, né? Então, estou analisando aí para os modelos que analisam tensão e corrente, né, para tu ter o fator de potência. Tu vai conseguir fazer uma análise lá no software, depois a gente vai ver na parte da tarde. E no próprio gráfico tu tem um simulador em KVR, então tu consegue já dimensionar qual é o que tu precisa de KVR para corrigir o fator de potência daquela determinada medição. Como eles avaliam harmônicos, né, então o equipamento te dá informações para tu poder fazer um dimensionamento de filtro harmônico. Levantamento de curvas de cargas. Então, os equipamentos eles possuem uma taxa amostral de 200 milissegundos. Então, independente do intervalo que tu vai colocar para eles registrar, tu vai ter esse registro, né, dos extremos, né, de tensão e corrente máximos e mínimos nessa resolução. Então, tu consegue identificar aqui curva de carga, partida de máquina indutiva, né, que normalmente te dá aqueles picos de corrente, não sei, algumas vezes maiores que a tua nominal, né, vai conseguir identificar com os equipamentos. Relatório sobre eficiência energética. Lá no software, a gente vai ver que ele já tem vários relatórios que tu vai emitir automaticamente, né, depois que baixar o registro no software. E todos esses relatórios eles já estão em conformidade com o módulo 8 do Prodist lá da ANEEL. Então, se vocês entrarem no site lá, o cálculo que a ANEEL exige, né, para fazer a qualidade de energia pelo Prodist, o equipamento ele usa todos esses parâmetros, né, tanto na configuração dele, quanto no software já é tudo pela norma já Prodist. Já sai de fábrica também com essa configuração. Classificação por família, né? Então a gente classifica aqui os nossos equipamentos em 3 grupos, né? Tem a família básica, que é P300 e P600. Família intermediária, que é o PQ, são os PQs 300 e 600. E depois a linha mais avançada, que é a linha 700, né? Então tu pode ver que depois ali a gente vai ver um quadro que vai ter um resumo melhor deles. Família básica, então tudo que é 300, né, tu só mede tensão. Então, o P300 e o PQ300, tu só mede tensão. Né? E os demais, tu já consegue analisar a tensão e corrente e todas as demais grandezas que vêm a partir delas. E o Q
né, de qualidade de energia. Então, tu já consegue te basear tudo. Quando tu precisa fazer uma análise integral com todos os itens do Prodist, lá, todos os itens de qualidade, então já tem que ser um modelo que tenha o Q aqui na sigla, né? PQ 300, 600 ou a linha 700. Parte de hardware, né? Hoje nós temos dois modelos, né, de duas gerações, geração 4 e os mais recentes, que é a geração 5. Todos as duas gerações são gerações atuais, né? Por questões de avanço, mudança de componentes, né, o avanço tecnológico aí, a gente tem a geração 5 que já tem outros equipamentos, um outro hardware já, que é uma própria adaptação nossa ao mercado que está sempre mudando. E aí depois a gente vai ver umas diferenças entre eles, né? As duas gerações vocês vão conseguir medir e analisar as mesmas informações, né, com alguns detalhes específicos. Por exemplo, a geração 4, o único que te permite múltiplos sensores é o P600, né? G4. Então, tu pode ter um conjunto de sensores de corrente, né, e esses alicates que pegam resoluções menores, né, normalmente quando o pessoal usa para medir em TC de média tensão, né, na saída do TC. Né. E já a geração 5, que a gente tem é o PQ700 e o PQA. Aí, a geração 5, sim, todos os modelos já comportam a utilização desses dois tipos de sensores. Aqui umas características dos equipamentos, né? Então todos eles têm display 4 por 20, né? 4 linhas por 20 colunas, todos com backlight, né? Luz de fundo. Dimensões aqui da caixa, né? 285, né? Altura, largura e profundidade. Isso aqui só falando essas dimensões, né? São de todos os equipamentos, exceto o MQ700, que é o nosso analisador de painel, que daí ele tem uma dimensão diferente já naquele recorte para tu encaixar em painel mesmo. O material da caixa, então, ele é termoplástico e tem o grau de proteção, né, com exceção também do do analisador de painel, que é o MQ. Os demais têm todos proteção de P659, então são equipamentos que tu pode deixar exposto ao tempo, né, deixando ele bem fechado, bem isolado, não tem problema nenhum. Aqui só para falar um pouco a respeito do que significa, né, o IP659, né? Então a primeira sigla é proteção contra poeira, então o nosso ele está no grau máximo, né, totalmente protegido contra poeira. O 2 é sobre proteção sobre líquidos, né? Então o nosso está no 5 aqui, então ele te permite, tu pode deixar o equipamento num poste na rua, ele pode receber água, chuva, sem problema nenhum, né? Ele só não pode ficar submerso totalmente num ambiente líquido, mas ele pode ficar exposto à chuva e ao tempo sem problema nenhum, ao tempo e ao sol, né? E o último algarismo é sobre a proteção mecânica, então o nosso também já é bem resistente, tá? No maior grau assim de proteção a impactos, né? Então a caixa vocês vão ver que ela é bem robusta mesmo. Tipos de outras opções, outros diferenciais do equipamento. Então, o padrão, né? Todo o equipamento ele já sai com a comunicação USB, né? Então, não vai um cabo USB junto, né? A conexão à porta do equipamento é um micro USB e a outra extremidade que conecta no computador é o USB normal. Isso daí é padrão para todos os equipamentos. Entrada micro SD, no caso dos G4, e diretamente com pendrive, no caso dos G5, da geração 5, para expansão de memória. Aí isso já é exclusivo dos PQs, né? Todos os PQs têm essa opção de tu expandir a memória interna. Conectores de correntes removíveis, né? Então, que é aquela característica que eu tinha comentado, que é isso que vai te permitir, né, tu poder usar dois tipos de sensores no mesmo equipamento, né? E no caso da linha 700,
PQ700 e PQA, a gente tem essa opção de um conector adicional, né, de um sensor adicional da corrente de neutro. Então, com esses modelos, tu também consegue analisar a corrente das 3 fases e a corrente do neutro do sistema. Diferenças aqui na parte da alimentação, então, né? G5, dos G4 e G5, aqui é outro diferencial também, né? A alimentação da fonte do equipamento, né? G4 vai até 380, 70 até 280. No G5 ele já vai de 50 até 500, né? E o de painel, com o MQ700, até 265, né? A faixa de medição para ambos, né, é igual, de todos os equipamentos, até 500 volts. Então, a principal diferença é que no G5 tu não precisa te preocupar, por exemplo, quando tu vai medindo uma tensão maior que 380, né? Dependendo do tipo de ligação, lá, se for em estrela, normalmente o pessoal pode jampeia, né, os plugs da alimentação do equipamento junto com as fases de medição. Já no G4, às vezes tu tem que tomar cuidado, então, e dependendo do nível de tensão, tu tem que alimentar ele de forma separada, né, isolado da parte da medição. Os tipos de sensores de correntes que a gente tem, né? E a faixa de medição. Então, a gente tem adaptador TC, que é um adaptador que tu pode colocar lá para TC de média, né, quando você precisa pegar em saída de TC de corrente. O split core, que é específico do analisador de painel com o MQ. Então, tu já tem um TCzinho de corrente do MQ, que ele mede até 10 amperes, mas também ele tem a opção para medição via TC externo ou sensor flexível. E os demais, então, que P e PQ, né, tem essas opções aqui dos alicates rígidos, né, nessas duas faixas. A faixa de 10 amperes, se eu não me engano, eu acho que a gente já tirou de linha, então podem considerar o de 20 e de 200, né? O de 20 tu consegue até a partir de 200 miliamperes até 20, e o de 200 de 1 a 200. E o sensor normalmente que vai com os equipamentos é o Flex, né? Então tu tem dois tipos de sensores que tu pode escolher, Flex 1000 ou Flex 3000. O sensor é o mesmo, só vai mudar ali um pouco do hardware do equipamento e a calibração dele, né? Então, para o P600, né, o padrão de fábrica, Flex 1000, ele vai medir de 10 a 1000 amperes. Flex 3000, de 30 a 3000 amperes. Para os demais, para os PQs, eles já medem com esse próprio sensor, né, no Flex 1000. Quando ele é no modo estendido, que a gente chama, né, quando tem esse traço E aqui, ele vai medir no Flex 1000 de 1 a 1000 amperes e no 3000 de 3 a 3000 amperes. Né? Nos PQs, isso daí já é padrão. No P600, o padrão dele vai o sensor normal, mas na hora da compra tu pode comentar com o vendedor que tu quer ele, que tu quer o P600 com flex no modo estendido. E aí sim ele também vai medir nessa faixa aqui, né? No flex 1000 de 1 a 1000 amperes, flex 3000 de 3 a 3000 amperes. O Rogério pergunta do Rogério, né? Se consigo fazer leituras coletando dados de cabo de um TC de 5 amperes. Sim, aí nesse caso tu vai usar esses alicates que tu pega uma precisão melhor, né? Seria o ideal o alicate de 20 amperes, que tu vai pegar de 200 mili a 20 amperes. Então, aí tu vai conseguir uma precisão melhor na saída do TC, que vai de 0 a 5. Né? E aí tu consegue medir, então, os equipamentos eles sempre medem na baixa tensão, mas tu consegue fazer medição de forma indireta, né, através de TP e TC, de média ou alta tensão. Né? Aí tu sempre pega na saída do TP e do TC. Né? Aí só tem esse detalhe, quando for pegar no TC de média, o interessante é tu ter esse conjunto de alicates que tu vai ter uma precisão melhor. Indicação de sequência de fase. Então, o equipamento, tu consegue, no próprio display dele, depois de instalar, consegue verificar se o sequenciamento das fases de tensão estão corretas, se o RCT lá está no sentido correto ou no sentido reverso, então ele vai te indicar, né?
e isso vai ser importante para o cálculo do relatório de desequilíbrio de tensão, né? Então, isso daqui é importante cuidar. Depois de instalar, a gente vai ver ali a tela depois, onde ele indica o sequenciamento correto das fases de tensão. Ele indica também na tela, então, como é que está a configuração da polaridade dos sensores de corrente, né? Então, o equipamento, ele tem um sentido certo para tu instalar o sensor de corrente, né? Ele tem uma seta indicando lá o sentido da carga. Então, nos casos que foi instalado de forma invertida e que seja um local, por exemplo, de difícil acesso, o ideal é sempre inverter o sensor fisicamente, mas caso não seja possível, tu consegue inverter na configuração do equipamento. Então, tu pode alterar a polaridade dele de mais para menos, e aí tu vai estar indicando para o equipamento que o sensor está instalado de forma invertida, e aí tu vai fazer essa correção, né, esse ajuste, como se ele estivesse no sentido correto. E falando da memória de massa, né? Então aqui é a memória interna, a capacidade de memória dos equipamentos. P600, ele é 16 MB, né? E é fixo, tu não consegue expandir ele, tu só fica nos 16 MB. Já nos demais modelos, né, PQ600, 700 e o MQ, e o PQA, tu tem 512 MB de memória interna e mais expansão para micro SD, ou no caso dos G4, ou direto pendrive via USB nos G5, né? E aí só lembrando que o cartão, o pendrive, ele sempre tem que estar formatado em FAT32, para o equipamento reconhecer. Precisão dos equipamentos, então, a precisão de todos os modelos, exceto o PQA, que é o classe A, são esses aqui, né? Para tensão, corrente, potência e frequência. O PQA, que ele já atende às normas internacionais lá de um classe A, né? Aí ele tem uma precisão melhor do que esse percentual aqui, né? Comunicação, né? Então, os equipamentos todos da EMS, todos os analisadores, trabalham no protocolo Modbus. A gente tem a possibilidade de até 4 interfaces de comunicação simultânea no equipamento. Então, no mesmo equipamento, tu pode ter esses 4 tipos de comunicação. USB, que é o padrão para todos, comunicação Bluetooth, então tu pode adquirir o módulo Bluetooth na hora da compra, que vai instalado internamente no equipamento, e aí ele serve para tu te conectar no equipamento no aplicativo do celular, que é o Power Manager Mobile. O aplicativo tu baixa lá de forma gratuita no Google Play, né? E aí tu vai parear o teu celular com o Bluetooth, né? Via Bluetooth com o equipamento, e aí tu consegue fazer a configuração dele e baixar as medições pelo próprio celular, né? Lembrando que é só para celular sistema Android. Comunicação GPRS, né? Tu pode, então, solicitar também a instalação do modem GPRS interno no equipamento, com chip 3G, para telemetria remota. Então, esse aqui é bastante usado também, principalmente por concessionárias, né? Então, é nos casos que tu pretende deixar um equipamento sempre instalado, normalmente no local, e tu quer acompanhar de forma remota, né, sem precisar ir até o local, como é que está a medição ao longo do tempo, né? Então, antes de tu ir lá e baixar com cabo USB, tu consegue já ter essa informação na plataforma remota que é o Power Manager Web. Então, aí tu vai fazer a adesão à nossa plataforma, né, e incluir o GPRS no analisador. Então, de forma remota, tu vai botar o equipamento para registrar em memória, esses dados vão subindo lá para a plataforma. Então, tu também consegue fazer análises lá na própria plataforma, em qualquer local que tu tiver internet, pelo navegador, tu vai acessar o link da plataforma, e lá tu vai conseguir também, tu vai ter as mesmas informações, as tabelas das grandezas registradas, gráfico de linhas, né, relatório de tensão em regime permanente, né, tu vai conseguir fazer essa análise da plataforma web. E da plataforma também, então, como ela sobe a própria medição do equipamento nela, da plataforma tu consegue exportar a medição, o arquivo, para abrir no desktop e fazer a análise por lá.
Comunicação em RDA, que é uma comunicação bem específica que saiu só para alguns clientes, que daí é uma comunicação serial também, só que é comunicação como se fosse comunicação ótica, né? Então é só 2 LEDzinhos que a gente ia colocar lá na frente do equipamento e ele vai fazer uma comunicação ali através desse tipo. É como se fosse aquele mesmo conector, para quem já viu lá nos medidores da concessionária, que é tipo um cachimbinho que tu engata, né? Um magnético que tu encaixa no equipamento para fazer a comunicação. E aí a comunicação específica do nosso analisador de painel, que é o MQ700, que é a comunicação Ethernet, né? Então o MQ700 já tem comunicação via Ethernet, né? TCP/IP, um conector RJ45. Certo? Grandezas, né? Então, as grandezas, né, monitoradas pelos analisadores. O que eu posso fazer com cada modelo? Da família básica, que é o P600 e P300, eu tenho essas grandezas. Né? Lembrando, P300 mede só tensão. Então, tu só vai ter tensão, frequência, THD de tensão, desequilíbrio de tensão e faltas de energia. Né? As demais grandezas que precisa de corrente, aí é o P600, né? Então, o P300 é isso aí o P600, sim, registra todas essas grandezas, né? Corrente, frequência, as energias, fator de potência. Aí na família intermediária, além dessas informações, tu consegue fazer mais análise disso aqui. O flicker, né, que é a flutuação de tensão, interharmônicos, e os VTCDs, que é a variação de tensão de curta duração, é aquele SAG-SWEL lá que é um dos itens do PRODIST. Né? Então, é por isso que é só a partir da família intermediária, e a avançada que tu consegue fazer a análise, né, integral do PRODIST, né, analisando todos os itens. Né? E a família avançada que, além de todas essas características dos anteriores, né, além de todos os itens, né, que ele analisa dos modelos anteriores, tu tem mais oscilografia de evento. Então, PQ700 e PQA, tu consegue fazer o registro da oscilografia da rede, né? Então, não é a forma de onda, tu está registrando mesmo como se tu estivesse lá botando um osciloscópio na rede e registrando exatamente ali a tua senoide, né? Com uma taxa amostral bem precisa, né? Até 512 amostras por ciclo, né, de rede. Então, tu consegue configurar no equipamento, por exemplo, tu pode disparar ele de forma manual ou botar um gatilho nele para ele disparar a oscilografia quando ocorrer uma variação, um VTCD na rede, né? Aquelas oscilações que são bem rápidas na rede, né? Quando ele registrar, né, o VTCD, ele já vai disparar a oscilografia junto, então tu vai conseguir ver certinho como é que estava a tua forma de onda, né, e como é que ela ficou durante esse período do distúrbio que ocorreu na rede. Né? Então, ele vai te dar na oscilografia, ele vai te dar alguns períodos, algumas amostras antes do evento e algumas amostras durante o evento, para tu ter uma noção, então, como é que estava a tua rede, como é que ela ficou ao longo do tempo desse evento e depois quando voltou ao normal, né? Quando terminou esse distúrbio. E aí o específico do classe A, que é o PQA, né, é o sincronismo temporal. Então, como é uma coisa, né, uma exigência da norma também, internacional, então tu também tem sincronismo temporal via GPS, né, do PQA. E já salientando, né, como ele tem isso aí, por essa razão que normalmente quando tu vai fazer um questionamento, né, vai bater contra uma concessionária, por exemplo, e a questão vai partir já por alguma coisa judicial, processo judicial, aí nesses casos o único equipamento que é válido é o classe A, que é o PQA 700. Aqui então só mostrando como é que a gente vai enxergar lá no software, que depois na parte da tarde a gente vai ver lá, como é que tu vai analisar a oscilografia registrada, né? Depois quando tu baixar lá na visualização do software. Então é exatamente uma fotografia aqui
da tua senoide, né? Então dá para ver aqui certinho, ó. Tá aqui a senoide, aqui que tu teve um afundamento de tensão, né? E depois a senoide voltando ao normal. Ó. E aí ele registra a sua grafia tanto de tensão quanto de corrente. E aí tu pode também configurar, se tu quiser que ele registre só tensão, só corrente, se tu quer que ele registre só de alguma fase específica ou registrar tudo. Parâmetros programáveis. Então também, esse outro diferencial da linha 700, né? PQ700, MQ e PQA700, eles têm um filtro que te permite medir, por exemplo, em saída de inversor de frequência, né? Então ele tem esse filtro que tu habilita nele, né? Então ele vai filtrar algumas frequências que são geradas por esse tipo de máquina, de equipamento, e aí então vai deixar o teu sinal, né? Só vai passar o que realmente importa dos 60 Hz ali para o equipamento fazer análise, né? Falando ainda dos diferenciais, né? Então, os equipamentos têm alta capacidade de armazenamento de dados, né? Então a gente viu que alguns modelos, além de uma memória interna já alta, a gente também tem a possibilidade de expandir essa memória via cartão externo. Então, as múltiplas plataformas para descarregar os dados, né? Então, o Windows, né, que é o desktop que tu vai instalar ali no teu computador, que já acompanha o equipamento. O Android, que é para o aplicativo mobile, né, para os equipamentos que tem Bluetooth. E plataforma web, que é já as informações em nuvem, né, onde o servidor fica aqui na MS, que é para os equipamentos via GPRS, né, via modem 3G. E a caixa de proteção dele, então, que ele ele, além de ser IP65, então ele tem uma proteção contra raios ultravioleta, né? E alta resistência mecânica. Todos os equipamentos tu pode fazer a programação, tu pode fazer tanto pela IHM dele, né? Tanto pelo teclado, quanto pelo software. Né? Conformidade com as normas IEC, a ABNT e PRODIST, né? Então todos os equipamentos de ação ali atende algumas as normas internacionais, né? No caso do classe A, lá atende todas relacionado também ao classe A, norma BNT, e o PRODIST, que é lá a análise da ANEEL. Né? Então, todos já têm, todos atendem essa análise PRODIST. Né? Claro, lembrando só daquele detalhe, né? Aí o P600 e P300 e PQ300, tu só tem a análise parcial do PRODIST. Para os demais, tu tem a análise completa desse módulo. E os equipamentos permitem a atualização remota, né? Que a gente chama over the air, que é OTA. Então, quando é lançado algum firmware novo, né, que é o sistema que roda no equipamento, não há necessidade de mandar o equipamento para cá. A gente pode fazer de forma remota. A gente só manda o programa para vocês e o firmware novo. E aí vocês mesmo, pelo cabo, via cabo USB ali no computador, já conseguem fazer a atualização dos equipamentos. Aqui, então, é um resumo geral, que eu acho que é bem bacana do cara enxergar, então, o que tu consegue fazer, o que cada modelo mede e não mede, né? Então, aqui, né, PRODIST parcial, P300, P600, os demais tu já consegue fazer a análise completa, né? PTCDs Flickr, depois filtragem de sinais, que é aquele filtro para medir, por exemplo, em saída de inversor, que daí é só da linha 700. A oscilografia de eventos, também só da linha 700. E o sincronismo temporal, que é específico do classe A, né? Do PQA 700. Parâmetros programáveis, né?
Então, tipos de ligações. Então, os equipamentos podem fazer todos esses tipos de ligação e ele tem essa configuração no equipamento. Então, tu pode medir numa rede monofásica, vai usar só uma fase, bifásico, né? A gente tem as duas opções, bifásico com ou sem neutro. Estrela, que é o clássico, né? 3 fases e um neutro. Delta 3W, que é quando normalmente é aquele delta 2TPs. E o delta 4W, né? Que é o delta com que eles chamam de open leg, né? Que daí tu vai ter é uma coisa mais restrita em algumas regiões, né? Mas é naqueles casos que tu tem uma das tensões é diferente das outras fases, né? Tu também consegue fazer esse tipo de medição. E tu tem as configurações de relações, né? Do primário e secundário do TP e do TC, justamente para quando tu precisa, por exemplo, deseja fazer uma medição em média ou alta tensão. E aí tu só vai configurar, por exemplo, no TP a relação do teu tráfego, lá, primário 13.800, a saída é 380. E aí ele já vai te mostrar, medir ali a tensão como se, lá da média tensão, como se fosse da média tensão mesmo. Para o monitoramento dos distúrbios, então, a tensão nominal, então, para os modelos que detectam os VTCDs, que é aquele SAG-SWEL, né? Então, ali tu vai ter um item que é importante tu configurar, né? Qual é a tensão que tu está medindo no sistema, que ele vai pegar essa tensão como parâmetro para detectar os eventos de forma correta. Pode detectar por canal ou sistema. E os percentuais aqui de SAG, SWEL e esterese. Então, esses percentuais também, eles são configuráveis, mas eles já saem de fábrica tudo com os percentuais atendendo já a norma PRODIST. Né? Aqui um pouco, só mostrar como é que o equipamento faz a detecção. Né? Aqui, por exemplo, é um SAG, né? Um afundamento de tensão. Então, está analisando o valor RMS da tua senoide. Quando ele baixar daquele limiar de detecção, e aqui sim é aquela tensão declarada que tu configura, quando ele baixar desse valor mais uma tolerância ali da esterese que tu tem, ele vai disparar o gatilho do evento, e quando voltar ao normal lá, é o fim do evento. E aí que então, né, tu vai ter a duração do evento. Então, lembrando, né, P600 e P300, eles não detectam, eles não vão te gerar tabela de distúrbios. Eles só vão te mostrar lá na medição, na tabela principal, se ocorreu ou não ocorreu esse evento. Aí para os PQ, sim. Aí tu vai ter detalhadamente uma tabela separada lá, registrada na memória dele, com todos os eventos, afundamento, interrupção, elevação de tensão. E aí ele vai te indicar quanto é que ficou o nível da tua tensão durante esse evento e a duração desse evento. E também vai te dar essa duração em ciclos, né? Vai te mostrar em quantos segundos, minutos ou horas durou e também quantos ciclos, né, durou esse evento aqui. E da mesma forma para aqui aqueles percentuais que eu comentei, né? SAG, que é o fundamento, então 90% quando ele baixa de 90% da nominal, que ele vai detectar, isso aqui pela norma PRODIST, né? E o SWEL, a elevação, quando ele passar a subir 10% acima da tensão nominal. Né? Então, quando ele ficar acima de 110%. E da mesma forma do SAG, aqui como ele identifica o afundamento de tensão. E depois tem as interrupções de energia. Então, quando a tensão baixar de 10%, ele já é considerado lá, conforme a norma também lá, uma interrupção de energia. E aqui então, né, mostrando só a forma de detecção da interrupção. Só um detalhe importante que é bom comentar aqui, que às vezes é dúvida de alguns clientes quando fazem medições, né? Vamos supor que tu tenha uma interrupção de energia. Para acontecer isso, a senoide ela vai passar para cá, ela vai começar a baixar, então ela vai passar pela faixa do afundamento, né?
e daí, se ele chegar a 10%, ele também vai identificar uma interrupção de energia. Então, tu vai ter muitos casos, sim, que tu vai ter, naquele mesmo período, né, tu vai ter interrupção e afundamento de tensão, porque a tensão vai baixando, né? Quando baixar dos 90%, para ele é um afundamento, e aí quando baixar dos 10%, esse mesmo evento já vai ser caracterizado também uma interrupção de energia, né? E esse tipo de detecção também está conforme a norma lá que ela te indica. Memória de massa. Então aqui, só mostrando aqui como é que o equipamento armazena as informações em memória, né? A cada intervalo de integração, então ele vai registrar a média dos teus valores em blocos, né? Separados. Então, depois a gente vai ver lá que ele organiza de forma separada. Tu vai ter um bloco que é das medições principais, tensão, corrente, fator de potência. Depois vai ter um bloco separado só dos distúrbios, um outro só da tabela de desequilíbrio, um outro só para frequência, então, e é uma outra tabela separada só para harmônicos, né? Então ele separa essa informação em tabelas diferentes, né? E depois a gente vai ver também que os equipamentos têm dois tipos de memória que ele pode trabalhar, né? Duas formas de como ele vai armazenar as informações na memória dele. Então ele tem linear e circular. Memória de massa. Então, ele vai registrar registros síncronos e assíncronos, né? Então, os síncronos são aqueles que é tensão, corrente, né? Normalmente fica um valor ali permanente na rede, né? E aí a taxa amostral desses valores é 200 milissegundos. Então, é a taxa mínima, né, de amostragem dos equipamentos. Então, ele vai calculando a média RMS, né, sempre numa taxa amostral de 200 milissegundos, e quando fechar aquele teu intervalo programado, sei lá, programei para intervalo de 5 minutos, ele está calculando outra média, e aí vai fechar uma linha lá com os valores, tensão, corrente, fator de potência, né, da média dos 5 minutos. E depois a gente vai ver lá no software também que, independente do intervalo, como ele faz essa taxa amostral aqui, tu vai ter uma coluna separada dos máximos e mínimos. Então, tu vai ter informações também, né? Dentro daquele cada intervalo, vai ter a média, e tu vai ter a informação do maior registro, né? Do registro com valor maior, e o registro com um valor menor que ele detectou de tensão e corrente nessa taxa amostral. E os registros assíncronos, né? Que daí são aqueles, especificamente os VTCDs, né? Então, para esses eventos, ele tem essa taxa amostral. Então, ele pega normalmente eventos a partir de meia forma de onda, que dá aproximadamente isso aqui, né? 8,3 milissegundos, né? Então, para os VTCDs, SAG-SWEL, tu tem essa amostragem mínima, né? De 8,3 milissegundos. Então, o intervalo de registro, tu tem várias opções lá que tu pode botar o equipamento, né? Então, a partir de 200 milissegundos, tu vai ter vários intervalos que tu pode programar para ele registrar em memória. 1, 2, 5, 10 segundos, depois tem 1, 2, 3, 5, 10 minutos, né? Tem várias opções para tu dizer para ele, né, de quanto tempo tu quer que ele armazene essas informações na memória. O que eu tinha comentado, né, tem dois tipos de memória, linear e circular. Então, basicamente, a linear, vamos supor, pegou um P600 que tem 16 MB, botou ele registrar em linear, tá? Botou o modo de manual, o modo de parada do registro para manual. Então, o equipamento, quando encher toda a memória, ele automaticamente para o registro e fecha aquela tua medição daquele período. Já na memória circular, ele vai continuar, sempre vai estar registrando e vai te dar sempre os teus dados mais atuais. Então, vamos supor que tu configurou o equipamento e deu uma autonomia de 1 mês.
Então, na memória circular, ele sempre vai manter o último mês atual na memória. E os dados mais antigos ele vai deletando, né? Qual é o sentido disso? Na memória circular é muito utilizado para quem utiliza o equipamento junto com a plataforma para o Power Manager Web. Por quê? No Power Manager Web, né, o equipamento, depois que registrou em memória, essas informações vão subindo lá para a nuvem, né, lá para o banco de dados da plataforma. Então, depois que as informações já estão lá no servidor, não há necessidade de estar mais na memória do equipamento. Então, ele pode deletar e continuar registrando, e aí tu sempre vai subindo, e aí ele sempre, lá na plataforma, tu vai ter todas as informações que ele está subindo, e aí tu só vai disponibilizar a memória dele interna do equipamento para continuar registrando. Tamanho máximo, né? Isso aqui também é bom cuidar, dependendo da versão de firmware dos equipamentos, né? Para os equipamentos que têm já 512 MB de memória. Nas últimas versões, principalmente os G5, a gente já habilitou esse bloco máximo, tu pode usar os 512. Alguns modelos tu tem umas restrições, tu pode habilitar no máximo, tu pode usar no máximo um bloco de 32 ou 64 megabytes, né? Por que a gente fez isso? É que normalmente antes botava o bloco inteiro e acabava ficando um registro muito pesado, né? E dependendo até do desempenho da máquina, às vezes começava a travar na hora de baixar a medição. Então, a gente limitou isso aí para não ocorrer isso. Mas depois, como teve clientes que começaram a solicitar, né, para ter um registro, um bloco inteiro de 512, né, em alguns casos específicos, né, quando se há necessidade, sei lá, de registrar numa taxa amostral muito baixa, né, que daí ele vai encher a memória de forma mais rápida. Então, tu pode utilizar os 512 de memória interna. E o modo de início, então, e de parada do registro, a gente tem algumas opções de equipamento. Então, início do registro, né? Depois que tu instalou o equipamento, para tu dar o comando para ele iniciar o registro na memória dele, tu pode fazer isso manualmente, instalou lá no equipamento, depois dá o comando, ou por data e hora. Aí tu vai dizer para ele, eu instalei hoje, mas eu quero que ele inicie o registro só semana que vem. Então, vai deixar lá instalado e programar aquela data e hora posterior. Só um detalhe importante, mesmo por data e hora, tu precisa dar o comando ali, né, no teclado dele. Tu tem que apertar a tecla para dizer para ele para iniciar o registro. A diferença é que, se tiver por data e hora, na tela do equipamento ele vai te mostrar uma mensagem aguardando. Aí está indicando que ele está aguardando chegar naquela data e hora específica que tu programou, para então começar o registro de dados em memória. Só falando aqui a dúvida do Antônio, né, daquele questão, só tem que cuidar a diferença, né? Os equipamentos possuem filtro para fazer a medição de análise na saída de inversor, mas não vai mudar a frequência de operação do equipamento. Então, ele vai dar, se eu não me engano, é de 45 a 65 a 70 Hz, né? Então, dessa faixa, ele não passa da operação do equipamento, né? Então, essa análise na saída do inversor, tu pode fazer sim, habilitando aquele filtro, né, na parte da medição, né, de tensão e corrente. Falando ainda dos parâmetros programáveis, né, memória de massa. Então, aqui o modo de parada que eu comentei, ele também tem um modo de parada temporizador e contador, né. Então, isso também é uma coisa que tem que ter uma atenção, cuidar, né, porque, como eu havia comentado, os equipamentos todos saem de fábrica configurados no padrão ProDist. E para tensão em regime permanente, né, que é normalmente conforme a concessionária faz medição e que está lá no ProDist, tu precisa ter no mínimo 1.008 registros válidos no intervalo de 10 minutos. Então, o equipamento já sai programado para 10 minutos e o modo de parada para contador. E quando atingir 1.008 leituras válidas, ele vai automaticamente parar o registro.
Então, caso tu vai fazer um outro tipo de análise, né, e tu quer que o equipamento fique registrando por mais tempo, ou tu vai fazer em outro intervalo, aí é importante só alterar o modo de parada que vem de fábrica, né, de contador, coloca também para modo de parada manual, porque daí ele só vai parar quando encher toda a memória, ou quando tu der o comando lá para ele parar o registro no momento que tu quer. Certo? Blocos de dados, então, é aquela que eu tinha comentado, né? O equipamento ele salva essas informações em tabelas separadas lá no software. Depois, quando tu for fazer a análise, tu tem que selecionar aquela tabela específica para fazer, então, a análise daquela informação, né? Daquelas informações. Automação, então, para os equipamentos, para os PQs, né, que tem uma memória maior, e tu tem também a opção de botar um cartão externo, tu tem essa parte de automação. Então, o que tu vai dizer para ele, né? Encheu toda a memória do equipamento. Aí tu vai mandar ele reiniciar, tá? Exportar e formatar a memória. Então, o que ele vai fazer primeiro? Encheu toda a memória do equipamento. Ele vai, de acordo com a configuração que tu vai fazer lá, né? Ele vai exportar para o cartão de memória a informação, vai formatar a memória interna do equipamento para liberar o espaço e vai reiniciar o registro na memória interna do equipamento. E aí isso ele vai fazer uma certa quantidade de vezes que tu configurar lá no equipamento. E a parte de registro de oscilografia, então, que a gente tem esses dois modos, né? Tu tem um modo de disparo que tu pode fazer manual ou quando ocorrer um distúrbio de tensão na rede. Tu tem a duração e a amostragem. Então, isso daqui tu também pode configurar, né? Até para, às vezes, não há necessidade de ter uma taxa amostral muito alta ali da oscilografia e também para economizar memória. Então, ele tem até 512 amostras por ciclo, mas isso daí é configurável. Tu pode selecionar 128, 256, 128, 16, né? Tu pode ir lá configurar no equipamento quantas amostras por ciclo tu quer do registro da oscilografia. A pergunta do Crisley é exatamente isso, né? No modo de parada contador, quando atingir aquela quantidade de registros, ele para de registrar, mas na tela do equipamento ele vai continuar medindo tranquilamente. E vai poder fazer monitoramento também dos valores instantâneos. Aqui então mostrando um pouco como é que é a cara aqui, né, do equipamento. Esse daqui é específico no G5, tá? Mas então só para informação, né? O ESC aqui do G5, ele é relativo ao F3 do G4. O Enter é a mesma tecla, setas também, e aí tem essas duas. Então, o log. O log é uma tecla de atalho para, independente da tela que tu tiver no equipamento, ele já vai direto lá para a tela onde tu inicia o registro de dados na memória. Então, esse log é referente a manter pressionado o F2 dos G4, certo? E o PQ, tu pressionando o PQ, ele vai alternando de forma automática na tela dele, né, as telas de qualidade de energia. Então, ele vai alternando entre algumas telas ali do equipamento. E esse aqui também é referente ao F2, só que daí só pressionar, né? Tu só pressionando o F2 lá no G4, ele vai alternando as telas, e mantendo pressionado o F2, ele vai fazer a função do log aqui, que é ir direto para aquela tela. Então, aqui é a tecla de PQ, né? Navegação entre as principais medições do equipamento. Tecla ESC, que seria o F3 do G4. Então, é para tu ir retrocedendo os menus, né? Então, é para tu navegar entre os menus do equipamento, sei lá, vamos supor, tu está lá na tela de medições e tu quer alterar alguma configuração. Tu vai voltar no F3 ou no ESC para chegar lá no menu e aí lá dentro daquele menu tu acessar a parte da configuração. Então, tu sempre vai retornando as telas até chegar na tela principal. As setas, que é para navegação
ir para incremento ou decremento de informação, né? Então, vamos supor, tu está numa tela lá que tu quer alterar, sei lá, a data e a hora do equipamento. Então, para a esquerda, para a direita, tu vai alterando qual é o dígito, né? Se tu quer alterar as casas da hora, minuto ou segundo, e para cima ou para baixo tu vai aumentando ou diminuindo o valor do número. Tecla Enter, então, que é para tu entrar naquele item específico do menu e para tu validar também a configuração, né? Então, tu vai ver que tu entrou numa tela, né? Apertou Enter, entrou numa tela de configuração. Tu quer configurar aquele item, tu vai apertar Enter de novo, vai ficar piscando aquele item. Depois que tu botou o valor que tu quer, tu pressiona Enter de novo, ele vai parar de piscar, indicando que validou já aquela configuração. E a parte da instalação, então, isso daqui também que é o principal coisa que tem que ter uma atenção no equipamento, né? Cuidar, então, os limites, tanto da parte de medição quanto da fonte da alimentação. E a maioria dos equipamentos sai com 2 plugs amarelos, que é separado só da fonte de alimentação do equipamento. Então, ele tem separado a alimentação e a medição, né? Então, e essa parte que é a mais importante, que é da instalação em si, né? Então, lá na tela do equipamento, depois que tu instalou, primeiro instala as garras de tensão. Depois que tu instalou, tu vai verificar lá na tela dele, ele tem essa tela aqui, né? O resumo. Tu tanto nessa tela de resumo, tu vai uma tela para baixo. Aí ele vai aparecer, depois eu vou mostrar aqui na tela do equipamento certinho, ele vai mostrar como é que está a sequência das fases de tensão, ABC. Então ele tem que estar justamente assim, ó, apenas ABC. Se ele tiver interrogação na frente, ele não identificou alguma fase do sistema. Se ele tiver exclamação, a sequência está incorreta. E aí, se tu registrar com essa exclamação aqui, ele vai impactar lá no relatório de desequilíbrio de tensão. Tá? Mas essa tela aqui, ele também, nessa própria tela, ele vai indicar também a polarização do TC. Mas isso não está validando a instalação, tá? Apenas as tensões. Para validar a instalação, se ela está correta, então a gente tem que verificar sempre isso aqui, né? Sempre tem que casar tensão e corrente da mesma fase do equipamento lá no sistema. Então, independente do tipo de ligação, o tipo de medição que tu vai fazer, né? Monofásico, bifásico, delta, estrela, sempre tem que cuidar disso aqui. Então, conectou a garra de tensão da fase A, naquele mesmo ponto, o sensor de corrente da fase A, né? E assim para as demais fases. E o outro ponto é cuidar o sentido do sensor de corrente, né? O flexível, todos os sensores, né? Mas dando o exemplo do flexível. Ele é um sensor, uma bobina de Rogowski, né, que tu abre e ele vai abraçar o cabo ali, ou o barramento. Quando tu fecha ela, no próprio encaixe tem uma seta. E aí aquela seta do sensor de corrente sempre tem que apontar para a tua carga, né, no sentido da tua carga. Tá? Porque se tu botar de forma inversa, né, ele vai estar identificando corrente de forma invertida e para ele, vamos supor que tu quer analisar o consumo da carga, ele vai identificar como se fosse uma geração de energia, né, de forma incorreta. Porque os equipamentos, eles medem nos 4 quadrantes, todos os equipamentos. Então, eles medem tanto consumo quanto injeção de energia, né, geração de energia, que lá nos relatórios depois ele vai te separar como energia reversa, né. Então, por isso que também é importante essa questão aqui, né. Em casos de tu ter energia solar nos locais, aí tu pode ocorrer de tu ter uma potência ativa negativa, que é outra coisa que tu tem que verificar. Então, para validar uma instalação, quando for possível, o interessante é tu desligar a solar e aí olhar na tela do equipamento lá. Tá tudo certinho, potência ativa de cada fase está positiva, ok. Depois pode acionar a solar de novo. E aí sim, ao longo da medição, vai ser normal, dependendo do ponto que tu instalar, né? Então, vamos supor que aqui no lugar da carga, né? Um pouquinho antes, nesse ponto aqui também está a tua geração solar. Então, a solar também está alimentando a tua carga. Quando sobrar, quando tiver excesso de geração, ele vai voltar para a rede. E aí sim o sensor vai identificar
corrente reversa e vai saber que é energia reversa que ele está contabilizando. Certo? O slide acabou. Eu vou então mostrar aqui, eu vou me conectar a um equipamento agora e mostrar ali, só navegar nos menus, né, mostrar a parte de configuração aqui e aquela tela principalmente das potências que é interessante a gente verificar para validar a instalação. Tá? Então, aqui é tranquilo, né? Liguei o equipamento, né? Uma dúvida que às vezes tem alguns clientes, tu precisa alimentar o equipamento em bancada, pelo menos ligar ele para alimentar a porta USB e então ele poder se conectar ao equipamento. Então aqui, ó, eu vou desconectar do equipamento só para mostrar aqui, tá? Ó, isso daqui são outras portas CONs que eu tenho, tá? Quando eu conectar o equipamento, ele vai surgir uma outra porta CON lá, tá? Que é a CON 7. Normalmente ele vai estar com esse nome, ó, dispositivo serial USB. Aí eu seleciono ela. Algumas vezes, dependendo da versão do Windows, tu conecta, mas ele não mostra essa porta CON. Tá? Aí o que tu faz? Vai lá no gerenciador de dispositivos do computador. Lá no gerenciador de dispositivos do computador e verifica a porta CON. Tá? Em vez de ele estar aqui, ó, ele vai aparecer ou aqui com uma interrogação indicando que está faltando o driver, ou vai aparecer lá em controladores USB, alguma coisa assim. Então já indica que ele não instalou o driver da porta. Nesses casos, daí a gente tem um procedimento lá em PDF, que a gente depois pode deixar disponibilizado aí também, que daí tu faz um modo de reinício do sistema operacional, e lá no início tu vai ter algumas opções para, dentre elas vai ter para desabilitar o driver, a assinatura de driver, né? Que alguns sistemas, algumas versões do Windows exigem, e aí tu desabilitando essa imposição de assinatura, tu consegue instalar o driver do equipamento e reconhecer a porta CON. Então selecionei a porta CON, a configuração padrão do USB sempre vai ser essa, né? Modbus RTU, né? Endereço de rede, o mesmo que está no equipamento, né? Aqui está o 71. Vou só confirmar no próprio equipamento aqui qual é o endereço de rede que está nele. Está endereço 1, então preciso alterar aqui para 1. E o protocolo sempre padrão 8N1. Eu dou um conectar. Ó, se ele abrir essa janelinha, quer dizer que eu me conectei, né? Consegui estabelecer a conexão do software com o equipamento. Então, que ele vai te dar umas informações da versão de firmware, né? Qual é o modelo do equipamento, o número de série. Aqui então eu vou abrir essa função aqui que eu vou abrir, tá? É só, vocês não vão ter porque isso daqui é só uma função nossa do suporte, tá? Mas é mais para utilizar em treinamento dele. Só estou espelhando a tela do meu equipamento que está ligado aqui, tá? Então, vou baixar aqui para pegar o teclado junto. Esse aqui é do G4, né? Então, eu pelo próprio teclado do computador posso navegar aqui para mostrar. Então, vamos voltar lá para o menu principal. Então, ó, eu pressionando F3, tá? Eu voltei entre as telas que eu estava lá. Então, eu estava na tela da medição, né? Navego para a direita. Vou ver tensão de fase neutro, como é que estão as correntes, frequência, tá? E aí no F3, eu vou retrocedendo no menu de medições, se eu quiser analisar outra grandeza, potências, demanda, energia, e mais um F3 eu volto para o menu principal, se eu quiser verificar algum outro item, né? Configurações, zerar as energias, informações do equipamento, certo? Então, a gente estava nas medições. Aqui também isso daqui é até um caso que aconteceu numa medição, né? Estão vendo que eu tenho tensão de fase certinha, né? Mas a tensão de fase neutro. Tensão de linha, tá tudo errado aqui, né? Porque eu só alimentei e jampei as 3 fases, né? Botei os 3 plugs da fase ABC, né? Só estou medindo porque aqui na minha régua é só monofásica. Então, eu não tenho
diferença fasorial entre as fases, né? Que é do sistema estrela, aquele que é 0, 120, 380, 360 graus. Então, está correto, né? Ele não vai te mostrar a tensão entre fases porque tu está medindo a mesma fase, né? Mas no sistema trifásico ele vai te mostrar também a tensão de linha, né? AB, BC e CA. Tá? Então, voltando aqui, né? Nas medições tem tensão corrente, potências, né? Essa tela aqui, então, que é a mais importante, ó. Essa potência ativa, ela sempre tem que estar positiva, né? Para tu validar a tua instalação. E outra coisa que está para verificar, então, aqui são a demanda e a tela das energias que ele vai acumulando. Outro detalhe importante também, nessa tela específica do equipamento, ele vai acumulando energia desde a primeira vez que tu ligou e mediu com o equipamento, tá? Então, isso aqui, às vezes, se tu quiser eliminar isso aqui, tu pode, sim, zerar as energias para ele começar do zero nesse valor aqui. Mas independente dessa tela, tá? Isso aqui não vai impactar lá quando no registro do equipamento e nas informações lá do software. Lá depois, quando tu gerar os relatórios, ele vai te dar, sim, o consumo só daquele período específico que ele ficou registrando. Só vai ter esse registro, que é uma coluna do valor acumulado de todo o tempo que o equipamento está medindo. E um outro detalhe que está para verificar também, aqui daí é só nos... qualidade de energia. E isso é só nos PQs, ó. Essa tabela aqui do desequilíbrio. Então, aqui ele vai te mostrar como é que está a defasagem das tensões, né? Então, normalmente, né, nas tensões, tu vai ter fase A 0 graus, fase B menos 120 graus e fase C mais 120 graus. Então, nos PQs, tu consegue ver certinho aqui como é que está a parte da tensão, e a corrente normalmente vai estar defasada a menos 30 graus em relação às tensões. Aí aqui é Flickr, que também é só exclusivo dos PQs, e a parte de distorção harmônica e interharmônicas, né? Aqui também vai te identificar o último evento de distúrbio que ocorreu, né? E aí na parte de... Deixa eu ver se eu acho a tela do desequilíbrio. Ah, tá aqui, ó. Então, nessa mesma tela do desequilíbrio, tu tem o ângulo de cada fase. Isso aqui é só dos PQs, tá? No caso do P600 e do P300, tu vai ter só essa tela aqui, ó. Mas tu já pode te basear também para validar. Então, quando o percentual estiver muito alto, assim, normalmente é porque a instalação o fasamento das tensões está errada, né? Então, normalmente ele vai estar, sei lá, no máximo 1, 2%, vai estar um valor baixo, né? Mesmo num sistema desequilibrado, tu não vai ter um percentual desse tamanho aqui, né? Então aqui tu já pode te basear que vai estar incorreto mesmo. E aqui também, né? Como eu jampeei minhas 3 fases, está um valor incoerente, né? Não tem... A taxa de desequilíbrio, né? Ela só vai servir num sistema trifásico onde tu tem a defasagem das 3 fases, né? Monofásico, bifásico, ligação em delta, tu não vai precisar te preocupar com isso, porque tu não vai ter essa informação. Tá? Voltando lá nos menus, né? Então, medições, a parte de qualidade, log. Então, no menu principal, ó, eu tenho aonde vai ser a tela onde eu vou dar o comando para o equipamento iniciar o registro de dados.
Lembrando que ele, como ele tem essas duas setinhas aqui, né, para cada lado, isso indica que eu tenho que manter o Enter pressionado ali por uns 2, 3 segundos para ele dar o comando para iniciar o registro de dados. Ó, mantendo pressionado. Ó, preparando, sincronizando. Então, aqui já iniciou o processo de registro de dados. Se o modo de parada estiver em manual, também é o mesmo processo para parar. E outro detalhe importante, né? Às vezes tem gente que fala, ele não está dando o comando da tecla, né? Tu tem uma configuração do equipamento que tu diz para ele quanto tempo tu quer que o backlight, ali, a luz do display, fica ligada, né? Então, quando a luz do equipamento fica apagada, a primeira vez que eu teclo em qualquer tecla, ele não vai funcionar o comando, ele só vai funcionar para acender a luz do display. Depois que a luz estiver acesa, aí sim a tecla vai dar o comando respectivo dela. Então, só cuidar desse detalhe aqui também. E aí nessa tela, tu indo uma tela para cima, tu consegue ver a autonomia da memória, né? De acordo com o que tu configurou no equipamento, ele vai te dar quanto tempo tu tem até encher a memória. E aqui tu tem a opção também de formatar a memória dele. Vai limpar tudo que tem, todas as medições que tem na memória do equipamento. Voltando aqui depois é só ajuste de data e hora. E aqui o menu de configurações, né? Dentro de configurações, tu tem algumas opções, né? Eu vou primeiro ir nessa parte aqui que tu tem RST, que é padrão de fábrica. Então, vamos supor que tu mexendo no equipamento, não sabe, não está com o software em mãos ali, não sabe se foi mexido, se está alguma coisa habilitada ou desabilitada para registrar em memória, está na dúvida, dá esse padrão de fábrica que ele vai voltar na configuração de como ele sai aqui da IMS de fábrica. Então, vai estar, deu um padrão de fábrica, ele está naquele módulo ProDist. Vai registrar todas as informações em memória, intervalo de 10 minutos e modo de parada para contador. Certo? É só dar um Enter ali. De fábrica, deseja retornar ao padrão de fábrica, dá um Enter para validar. Certo? Então, nas configurações, tu tem configuração do sistema. Então, aqui é onde tu vai dizer que tipo de ligação tu está fazendo. Então, eu dando um Enter, ó, ele vai piscar a opção do tipo de ligação. Vou alterando. Aí, para mim validar e passar para o próximo iter, dou mais um Enter. Para mim habilitar ou não um filtro, que é aqueles casos específicos, né, dos PQs da linha 700, né, quando eu for medir, por exemplo, em saída de inversor de frequência. E isso aqui tem que tomar cuidado, né? Só deve habilitar ele quando tu for medir em saída de inversor. Ou numa saída modulada da mesma característica. Se for outro tipo de medição normal, tu tem que desabilitar, porque senão ele pode dar algum erro sim nas tuas medições lá. Certo? Então, um Enter. Fui para baixo, alterei. Aí dei mais um Enter. Ó, frequência nominal, vou deixar 60 Hz. Dei outro Enter. Ó. Aí depois parou de piscar. Então agora sim ele validei toda essa configuração. E aí eu posso ir para a próxima tela. Tá. Frequência nominal. TP e TC, então tu pode configurar aqui naqueles casos que tu vai medir em média ou alta tensão, né? Quando tu for medir na baixa tensão, isso aqui tu não precisa te preocupar, sempre deixa a relação de 1 para 1, né? Primário e secundário ficam iguais. Então, tu pode programar por primário e secundário ou direto a relação. Né? Então, 220 para 110, tu vai ter uma relação de 2. Ou tu pode botar o primário 220, secundário 110. Pode configurar TP e TC de ambas as formas. Quando é por primário ou secundário, embaixo ele já vai te indicar qual é que está a relação. Aqui indicando como é que está aquela configuração da polarização dos TCs, o padrão é sempre mais, né? Então, no mais, é com o sensor instalado de forma correta lá, seta apontando para a carga.
Instalei um sensor invertido lá, não tá difícil o acesso. Venho para cá e passo para menos. Foi só a fase A que ficou invertida. Então, estou corrigindo essa instalação via equipamento. Aqui ele só está te indicando qual é o tipo de sensor, né? Isso aqui tem que tomar mais cuidado só quando tu tem os modelos com 2 sensores, né, que te permite flex e alicate. Aí sim tu vai ter a opção de alterar para flex ou vai ter uma opção de probe, né, que daí vai ser aqueles alicates, né, os alicates rígidos, né. E aí tem que cuidar para selecionar o tipo de sensor correto. Quando tem só um sensor, não precisa se preocupar, não tem nada a alterar aqui. Isso aqui não é a configuração, tá? Isso aqui, ele vai medir sempre, por exemplo, esse aqui que é Flex 1000 e é um PQ700, ele já vai de forma automática medir de 1 a 1000 amperes, né? Isso aqui não é faixa configurável, ele só está te informando qual é a faixa de medição do sensor, né? Mas não precisa configurar nada para ele medir, para ele contemplar toda aquela faixa de medição do próprio sensor. Polarização da corrente de neutro, né? É isso aqui sim. A corrente de neutro não vai impactar nas tuas medições, né? Mas por via de regra, sempre o sensor do neutro, ele vai instalado de forma invertida, né? Porque ele vai pegar a corrente que está retornando. Parte das potências, né? Padrão, né? O recomendável é a vetorial, que é a realidade mesmo, né? Mas se tu quiser, tu pode botar aritmética, porque ele só vai somar, né? Minha potência ativa é 40, minha potência reativa é 10. Aí na soma a tua aparente vai dar 50, né? Mas a realidade não é essa, porque ele é aquele triângulo das potências. Então, o que vale mesmo é a soma vetorial. Intervalo da demanda. Então, o equipamento ele tem um intervalo específico só da demanda, que por padrão de fábrica está em 15 minutos, né? Que também é conforme a concessionária média, de 15 e 15. Então, ele tem aquele intervalo lá que é para todas as outras grandezas, que vai servir para todas as outras grandezas, e um específico só para esse da demanda. Tá em 15 minutos, mas é possível alterar também. Tá, voltamos lá para a tela inicial. Aí aqui, ó, menu configurações PQ, que é a qualidade de energia. Aqui tem a parte de harmônicos. Se tu quiser selecionar ele para medir subgrupo de harmônicos, nenhum ou agrupamento de harmônicos. Isso aqui também no manual tem lá explicado certinho como é que é feito cada cálculo, mas ele também já está aqui para atender a norma nessa configuração. E se tu quiser limitar fator K, também que é outra coisa específica só da linha 700, né? Então, PQ 700 e PQA 700 também ele vai te dar o teu fator K do sistema. Pode, aqui algumas opções, né? Se tu quer que ele meça as 50 ordens harmônicas, né? Se quer que ele registre só as ímpares, só as pares, né? Ou tu pode limitar até uma determinada ordem harmônica, se não quiser registrar tudo em memória. Aqui a parte também da ordem máxima, que tu quer que ele registre da distorção harmônica e da interharmônica, né? Configuração de flicker também já está configurado no padrão Prodigy, né? O flicker de curta duração, que é de 10 minutos, né? E o de longa duração, que vai ser 12 intervalos de 10 minutos, que vai dar as 2 horas, né? Isso aqui, ó. Esse aqui, que é o item importantíssimo, que vocês têm que cuidar para a detecção dos distúrbios de tensão, que é aqueles VTCDs. Então, aqui sim, no TP, lá a relação de TP não precisa alterar. Aqui sim, tu tem que informar qual é que é a tua tensão que tu está medindo no local. Se for estrela,
pode sempre colocar a tensão da rede de fase neutra, né? Então, vamos supor que eu estou medindo no sistema 220 e minha tensão fase neutra é 127. Vou parametrizar a tensão de fase neutra em modo de detecção por canal. Então, tu está indicando, tu está dizendo para ele que qualquer distúrbio que acontecer em qualquer canal, né, qualquer entrada da fase de tensão, ele vai detectar um distúrbio naquele ponto. Quando tu for medir, por exemplo, num sistema que não tem um neutro de referência, lá em delta, por exemplo, como no delta tu não tem tensão de fase, tu só tem tensão de linha, aí sim tu vai colocar a UDIN, a tensão entre fases, e aí o modo de detecção tu vai botar, ele já vai te bloquear, né, já vai te jogar automaticamente para o modo de sistema. Que daí vai detectar distúrbio só quando ocorrer uma variação entre duas fases do sistema. Padrão, sempre quando tiver neutro disponível, independente se for monofásico, bifásico ou estrela, tendo ali a referência do neutro, ali, tendo tensão de fase neutro, pode botar sempre a UDIN, então, valor de fase neutro e detecção sempre por canal. Aqui aquelas configurações, se tu quer que tu pode estabelecer para ele em qual canal tu quer que ele registre os distúrbios. Limites, né, percentuais de sag-swell, então é aqueles percentuais que ele já está também conforme a norma, mas é possível parametrizar. Isso aqui também já é conforme a norma para o DIST, então eventos temporários são eventos que duram até 3 segundos, e de 3 segundos a 180 segundos, né, então de 3 segundos a 3 minutos são os eventos são os distúrbios de longa duração, né. Corrente de inrush, então também, para toda a linha 700, né, PQ 700, PQA, tu pode também detectar distúrbios de corrente, que na verdade é uma corrente de inrush, né, então tu pode querer pegar, por exemplo, o meu disjuntor lá, eu tenho um local lá que, sei lá, o disjuntor é 500 amperes, tá? Mas eu não quero deixar ele no limite, eu quero ver se ele está trabalhando no limite, eu quero que ele detecte alguns picos de corrente que está ultrapassando ou chegando próximo dos 500. Aí eu programo aqui e o percentual, então nesse caso, né, botei 500 amperes ou a corrente nominal, e o limite está 150%, ou seja, quando ele passar de 50% da nominal, que ele vai detectar uma corrente de rush. Nesse caso, então, né, 50% de 500 é 250. Então, quando ele atingir 750 amperes, que ele vai detectar só um evento de distúrbio de corrente lá. Então, só cuidar também esse detalhe, né, em referente à tua corrente nominal, e o limite para tu não deixar ou um valor muito baixo, para ele não encher a memória de forma desnecessária, né? Ou um valor muito alto, que daí ele também não vai identificar essa corrente de inrush. A opção de agrupamento de harmônicos, aqui já é aquela tela inicial. Então, as principais telas de configuração. Aqui, dentro de configuração, então a gente tem 2 logs, né? Lá do menu principal é a tela para iniciar pergunta do Chris. Sim. Eu até vou ver se, acho que vai dar um tempinho aqui no final da manhã, que eu já, como eu estou conectado no equipamento, eu já mostro também toda a parte de configuração no software. Então a gente tem 2 logs, né? O log do menu principal é para tu iniciar o registro em memória. Já a opção log do menu configurações são as configurações de registro. Então aqui tu vai entrar, um intervalo que tu vai configurar nele, então é horas, minutos, segundos e milissegundos, padrão 10 minutos, e cada vez que tu alterar qualquer configuração do equipamento, nessa tela ele também já vai te atualizar quanto é que vai estar a tua autonomia de memória, né? Quanto tempo tu vai ter para
até encher a memória. Eu vou baixar de 10 para 5 minutos. Ó, já baixou pela metade ali a minha autonomia de memória. Então, basicamente, o que vai impactar na tua autonomia de memória é o intervalo e a tabela dos harmônicos, que é bastante informação também, né? Então, em alguns casos, se tu pretende ganhar autonomia e não tiver interesse, pode desabilitar a tabela dos harmônicos. Tipo de memória, se é linear ou circular, né? Aquele tipo de memória que eu tinha comentado. E para os PQs, aquele tamanho máximo do bloco que eu comentei, ó. Esse aqui, ó, na versão do meu, ele me permite aqui até 256, né? Do bloco máximo dos 512, né? E aqui aquelas opções de modo de início e modo de parada. Então, aquilo que tem que cuidar, né? Como ele vem de fábrica no modo de contador, caso tu for fazer um outro tipo de análise num outro intervalo e tu quer deixar um período diferente de uma semana, aí só altera um modo de parada para anual também. Beleza, tu é o próprio usuário que vai dar o comando para ele iniciar e parar o registro. E aqui são os blocos de dados, o que tu vai dizer para ele, tu vai dizer para ele o que tu quer gravar, o que tu quer que ele vai registrar em memória. Então, os básicos são as principais grandezas, tensão, corrente, fator de potência, aí demandas, energias, depois tem harmônicos, interharmônicos, desequilíbrio, né? Cada um é uma tabela que ele grava separado lá na memória dele, flicker, distúrbios e inrush. E a oscilografia, né? Então, outro detalhe importante, né? Nos equipamentos que registram oscilografia, quando tu habilita a oscilografia, e como ela é uma coisa muito pesada de se registrar, ele vai separar a memória em dois. Então, vamos supor ali, eu selecionei o bloco de 256 MB. Se eu habilitei a oscilografia, ele automaticamente vai separar a memória em dois. Então, tu vai ter 128 MB para as grandezas, tudo lá, né? Todas aquelas tabelas de tensão, corrente, desequilíbrio, harmônicos. E os outros 128 MB vai ser só específico para registrar a oscilografia, né? Os eventos e a oscilografia. E aqui eu acho que ele já te indica na tela, dependendo da configuração, quantos... Ó, aqui é amostras por ciclo, né? Que tu pode selecionar. Ó, 128, 170, 8, 16, 32, que é a amostragem da forma de onda ali. Essa parte aqui também pode deixar esse padrão. O que significa só isso, né? Vinculações. Energia sims, primeiro registro não. Quando isso daqui é normal do equipamento, né? Quando tu coloca, por exemplo, está em 10 minutos o intervalo. Quando tu bota para iniciar o registro, ele, em vez de aparecer registrando lá na tela, ele vai estar primeiro dessa forma. Ó, preparando, sincronizando. Então ele vai ficar normalmente aquele tempo do intervalo, se está em 10 minutos, ele vai normalmente ficar esse tempo aí, às vezes um pouco mais, um pouco menos, sincronizando, depois que ele vai passar para registrando. Ó, nesse meu caso foi rápido, tá? Até porque eu tinha baixado, acho, o intervalo lá para 5 minutos. Mas em alguns casos, então, ele pode ficar um tempinho ali sincronizando antes de iniciar, de passar para registrando. Mas se tiver a palavra ali sincronizando, significa que ele já iniciou o processo de registro em memória. Então, voltando naquela tela que a gente estava.
Então, a gente estava lá nessa parte de vinculações, e as energias, então, significa, o que tu quer, se tu quiser, esses 10 minutos, esse tempo que ele fica sincronizando, tu pode falar para ele que se tu quiser que ele considere esse tempo lá para já gravar essa energia durante esse tempo aqui, ou não. Aqui já está no modo sim, então ele está sincronizando, mas já está gravando a informação da tua energia desde aquele momento ali. Se tu botar não, né, ele só vai começar a contabilizar quando ele passar para registrando. Essas marcações, então, né? Eventos de SAG, swell, interrupção, né? Que são T de eventos temporários e L de longa duração. Só que também é configurável, mas ele já sai também configurado no padrão ProDist. Então, para afundamento e elevação de tensão, ele pega só os temporários, que são aqueles curtos, né, até 3 segundos, e interrupção de 3 segundos a 3 minutos. Né? Ó, e a parte aqui é para medições, e aqui é a parte da tabela específica dos distúrbios. Então, daí ele pega os momentâneos e temporários, para SAG, swell e interrupção, ele pega tudo, né? Momentâneo, temporário e de longa duração. Então, se a interrupção durar lá 2 horas, ele vai te identificar ali. Tá? E esses indicadores aqui, que é o que ele vai usar para o cálculo de DRP e DRC, lá de regime permanente, não há necessidade de configurar, tá? Esses valores da tela só servem para o equipamento fazer de forma correta o cálculo de DRP e DRC de forma instantânea, que tu vai enxergar na tela dele. Tá? Mas independente do que tiver configurado aqui, depois quando tu baixar a medição lá no software, que tu vai fazer a configuração e dizer para ele qual é a tensão que tu mediu, que daí ele vai te classificar o relatório de forma correta, independente dessa configuração aqui. Certo? Log de automação, que é aquela parte quando tu vai usar o cartão externo. Tempo de bateria, né? Isso aqui também é uma coisa só dos PQs, né? Então, PQ 700, aí vale para o PQ 600 também, né? Todos os PQs têm uma bateria interna que serve para manter o equipamento ligado. Quando faltar, por exemplo, continua a alimentação do equipamento, mas faltar energia nas fases de medição. Aí ele mantém o equipamento ligado pelo tempo que tu selecionar, né? O padrão está para 3 minutos, que é também, conforme o ProDist, como ele analisa os VTCDs, né? De eventos até 3 minutos, então, a princípio não há necessidade de tu manter o equipamento ligado por mais de 3 minutos. E aí, quando passar, ele vai se desligar automaticamente. As telas. Depois tem outras telas ali da interface, que é só o idioma. Se tu quiser eliminar aquele bip lá do teclado. Comunicação, que é bom só conferir quando tu não está conseguindo estabelecer a comunicação com o software, para ver se de repente não deixaram configurado algum outro endereço de rede. Tu pode configurar uma senha no equipamento para bloquear ele, para ninguém ter acesso e não poder mexer na configuração. E aquele padrão de fábrica lá. Né? Certo? Então é isso aqui. E aí, então, lá no software, né, que o Crisley tinha comentado, já dá para mostrar aqui também, ó. Estou conectado no software. Eu venho aqui em programação, na aba programação, e na aba parametrização. Aí eu clico no equipamento aqui, ó. Ele já vai puxar de forma automática tudo que está configurado no equipamento. E aqui, claro, é muito mais prático tu fazer a configuração pelo software. Tu vai enxergar várias telas numa única aqui no computador. Né? Então aqui, ó, ligação elétrica, vai ter todas as opções, harmônicos, distúrbio de tensão, aquela tensão declarada, memória de massa, que é intervalo, nome da área de medição, né? Tamanho do bloco, modo de parada, e aqui é uma coisa que daí é exclusiva, que tu pode fazer só pelo software. Lá no display do equipamento, tu tem aquela parte de habilitar os blocos que tu quer que registrem em memória.
Então, tu vai ter os blocos básicos, blocos de harmônicos. Então, pelo teclado do equipamento, tu consegue ou eliminar tudo ou habilitar tudo. Agora, aqui pelo software, tu consegue fazer de forma mais específica. Então, tá vendo aqui que eu tenho os grupos, né? Tensão, corrente. Ele está selecionado todas as grandezas para registrar em memória, mas eu posso selecionar itens específicos. Eu não quero as tensões mínimas. Não quero tensão de fase. Aí tu vai ver que ele já vai diminuindo aqui. Então, aqui está me dizendo que das 113 grandezas, né, do total que eu posso registrar em memória, estão selecionados 107 só para registrar em memória. Então, vocês também tem que cuidar, às vezes, quando eu mexer aqui, para, de repente, tu botar para iniciar o registro e ele tiver faltando alguma informação lá que tu queria que fosse registrado. Então, pode ter sido alguma coisa nessa opção aqui, tá? E aqui tu tem todo o resto aqui, tá? Das configurações que a gente passou pela tela dele, certo?